Olá, Roraima, tudo bem? Eu sou Leôncio Monteiro e estou chegando para o nosso encontro de todas as quintas-feiras, a partir das 5 da tarde, no nosso Papo M3 Realidades Políticas. Hoje, depois de uma eleição suplementar, depois de tanta conversa que nós tivemos a respeito deste pleito que aconteceu no último domingo, dia 21, agora sem um resultado prático da eleição. Acredite se quiser. Fazendo um retrospecto, todo mundo achava que, depois que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima julgasse todos os processos do ex-governador Antônio Denário e de Edilson Damião e enviasse os respectivos recursos para o Tribunal Superior Eleitoral por meio das defesas, e o TSE julgasse essas questões, tudo seria resolvido. Começa aí o problema. O TSE demorou 2 anos para julgar as causas. Depois de 2 anos, julgou a situação. Só que já julgou num período que era menor do que 6 meses antes da eleição. Então, Antônio Denário, que já não era governador por ter renunciado visando disputar o Senado em outubro, perdeu os direitos políticos. Edilson Damião, que assumira o governo do Estado, porque era o vice da chapa que fora agora tornada como incompatível com a gestão do Estado pelo TSE, deixa o cargo e não pode disputar a eleição suplementar por causa de prazos constitucionais também. E daí então desenha-se um cenário completamente diferente. Assume o governo interinamente o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio. O ex-prefeito Arthur Henrique, que se desincompatibilizara no mês de abril, visando também a eleição de outubro, não se sabia ainda se para disputar o governo ou para disputar uma vaga no Senado da República. E o terceiro nome é a professora Antônia Pedrosa, do Partido dos Trabalhadores. Com a decisão do TSE e o encaminhamento desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o TRE teve a responsabilidade de fazer aquele trâmite que é praxe em toda a eleição, que é organizar como a eleição acontecerá por meio de uma resolução. E esta resolução, que teoricamente pacificaria as coisas, porque estabeleceria a forma como a eleição aconteceria. Uma eleição direta, acontecendo em 21 de junho, que era o último prazo, e com a participação dos candidatos que se desincompatibilizassem até 24 horas após a realização da convenção. Esse prazo expirava no dia 23 de maio, menos de um mês antes da eleição. Essa questão, então, de flexibilização para a desincompatibilização, a mesma flexibilização que não foi feita, por exemplo, para os eleitores que não estavam em dia com a Justiça Eleitoral até 21 de janeiro, acabou gerando muitas discussões. Uma delas chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque a defesa de um dos candidatos, de Soldado Sampaio, acreditava que esta exceção aberta pelo Tribunal Superior Eleitoral, aliás, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, acabaria resultando numa disparidade de armas entre os candidatos. Assim sendo, o partido ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima estaria desobedecendo a norma constitucional. Por meio de uma decisão do ministro Flávio Dino, o STF então determina que o TRE resolva esse problema, anulando o prazo de 24 horas após a convenção na resolução inicial e estabelecendo o prazo previsto na Constituição de 6 meses de antecedência ao prazo para a realização da eleição. Pois bem, esse problema, que teoricamente estaria resolvido aí, acabou se desenrolando em outros, fazendo com que a defesa de Arthur Henrique, que era o candidato diretamente afetado, mas a decisão também afetava a candidata Antônia Pedrosa, estivessem imediatamente frente à necessidade de argumentar no Supremo Tribunal Federal. E é o que foi feito. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores, ao invés de adotar a conduta do PL, decidiu adotar outra conduta, a de trocar o nome do candidato. As duas condutas são válidas e perfeitamente legais. Há direito a recurso e há direito a simplesmente trocar o nome do candidato. Nelita Frank, então, passou a ser a cabeça de chapa do Partido dos Trabalhadores, tendo como vice conhecido Bartô Macuxi. Então, resolvida a situação para o Partido dos Trabalhadores, para os republicanos também, porém para o PL a situação permanecia sub júdice. E essa foi a grande palavra na eleição suplementar do último domingo. Sub júdice.
Arthur Henrique aparecia já no site do Tribunal Superior Eleitoral, ladeado por Soldado Sampaio e por Nelita Frank. E assim, com uma tarja laranja muito explícita sobre seu nome, Arthur estava considerado como anulado sub judice, ou seja, os votos que fossem depositados para o candidato Arthur Henrique não seriam contabilizados como votos válidos. E até aí se imaginava, pois bem, se não são votos válidos, automaticamente o segundo colocado seria o eleito. Então, abriram-se as urnas a partir das 5 da tarde de 21 de junho. Inicialmente, a apuração demonstrava Soldado Sampaio na frente com certo conforto. Contudo, quando o número maior de urnas começou a ser computado, a situação se inverteu drasticamente. De modo que Soldado Sampaio acaba ficando com um pouco mais de 35% dos votos destinados ao cargo de governador. Nelita Frank fica com 3,40%. E numa distância muito gigante do segundo colocado, Arthur Henrique passa de 60% dos votos depositados nas urnas eletrônicas. E aí nós temos o terceiro problema que fez com que a eleição suplementar sequer tivesse algum resultado prático. Arthur Henrique alcançou mais de 50% dos votos. O problema, votos computados para Arthur Henrique eram considerados nulos sub judice, ou seja, não tinham validade prática. Só que a legislação eleitoral estabelece que quando se tem mais de 50% dos votos considerados como anulados sub judice ou anulados, não é possível empossar alguém naquela eleição, visto que mais de 50% da população, o quantitativo suficiente para eleger um candidato, escolheu não optar pelos outros candidatos que teoricamente receberiam votos válidos. Vê o nível da confusão? Então, a incerteza que nós tínhamos quando o Tribunal Superior Eleitoral ainda julgava a questão de Antônio Denário, num julgamento longuíssimo de 2 anos, só foi mudando de forma e aumentando a proporção de seus pontos de interrogação, até chegarmos no atual cenário, onde o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima diz que não é possível proclamar um eleito na eleição de 21 de junho, porque o candidato Arthur Henrique, que estava com seus votos sub judice e ainda está, não poderia assumir, mesmo tendo levado mais de 60% dos votos, e que esses votos não poderiam ser simplesmente considerados anulados e o segundo colocado ser empossado, visto que Arthur Henrique alcançou mais de 50% dos votos dos roraimenses. Olha que coisa! É nesse cenário que nós estamos atualmente. Quem vai assumir? Permanece Soldado Sampaio agora por força da Constituição, ele continua sendo presidente da Assembleia, então precisa interinamente assumir o governo do Estado. Arthur Henrique continua argumentando na Justiça e esperando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o julgamento do indeferimento de sua candidatura, enquanto que, do outro lado, Soldado Sampaio tem em suas mãos uma decisão teoricamente definitiva de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade do prazo estabelecido pelo TRE, o que, consequentemente, faria com que Arthur Henrique estivesse inadequado, inapto para participar das eleições de 21 de junho. E agora, como é que esse cenário ficará daqui para frente? Esta é a grande questão que, até o presente momento, ninguém consegue responder. Tem juristas que dizem que a situação está definida e definida pelo Supremo Tribunal Federal, assim sendo, o Tribunal Superior Eleitoral não poderia subjugar uma decisão da maior corte do país, que é o STF. Do outro lado, você tem uma série de juristas também que defendem que as ações de Arthur Henrique devem ser consideradas e que, uma vez o TSE decidindo a favor de Arthur Henrique, o Supremo Tribunal Federal sinta-se pressionado a reformar a sua decisão e assim considerar válido aquele prazo estabelecido inicialmente na resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Veja só que imbróglio. Pois é, essa eleição parece um esquenta de como será a eleição de outubro, a eleição ordinária que acontece neste ano de 2026. Qual será o resultado? Qual será o destino do estado de Roraima
Quem sentará na cadeira maior do Palácio Senador Hélio Campos? São pontos de interrogação que até o presente momento não conseguimos retirar. Bom, eu te agradeço pela companhia. Hoje estivemos apenas nós dois por aqui, mas você é, claro, sempre nosso convidado muito especial a curtir, compartilhar, comentar conosco, dar o teu feedback e, claro, sempre estar acompanhando, ligado sobre esse tema tão importante que é tão da nossa realidade. Na semana que vem nós estaremos de volta, quem sabe, com um novo posicionamento da Justiça, com um cenário completamente diferente ou com exatamente o mesmo cenário. Independente disso, nosso encontro está marcado sempre a partir das 5 da tarde. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.